Portistas verdadeiros, dos que choram nas derrotas e explodem nas vitórias. Chegou o momento de largar tudo o que estás a fazer e prestar atenção, porque o que aí vem vai doer, vai mexer, mas também vai reacender a chama. Isto não é mais um vídeo de notícias. Isto é uma viagem ao coração do Porto, ao balneário, às decisões de quem manda, às dores escondidas e aos sonhos que ainda resistem. São 5 capítulos, 5 momentos que vais sentir na pele, porque cada um deles tem sangue azul e branco a correr, mas também feridas abertas que ainda estão por sarar. Não te vou dar já os nomes, porque o que interessa não é quem, é o que está a acontecer. Estão a preparar saídas que vão deixar marcas, estão a decidir o futuro com frieza, estão a arrumar a casa, mas a varrer para debaixo do tapete também. Vais perceber como se está a tratar mal quem deu tudo pelo clube, vais ver quem está a ser empurrado pela porta dos fundos e também quem chega com a alma cheia de Porto, miúdos com coragem, homens com garra, malta que vem para honrar a camisola. Por isso, antes de avançarmos, faz o que um verdadeiro portista faz quando sente que o momento é grande. Carrega no like, ativa o sininho, subscreve, junta-te à família que vive isto com a alma. Porque hoje, aqui, agora, vamos falar de Porto a sério. Então vamos lá, porque o que te vou contar agora é o tipo de coisa que rasga por dentro qualquer portista que sente este clube como deve ser. Francesco Farioli está a tomar decisões duras, mas há uma que está a deixar o balneário em silêncio e os adeptos com um nó na garganta. O Porto vai mesmo avançar para a venda de Marko Grujic. E não é só por opção tática ou por questões físicas. É uma escolha crua, financeira, como se a camisola que ele vestiu com sacrifício durante anos fosse agora só um número numa folha de Excel. Grujic esteve lesionado quase toda a época passada, sim, mas mesmo assim nunca deixou de ser Porto. E agora, quando está prestes a voltar, quando podia mostrar que ainda tem muito para dar, decidem que é melhor fazer caixa e poupar uns milhões em salários. 2 milhões por ano, dizem eles, como se o valor de um jogador que se sacrificou em campo se pudesse medir só pelo que custa no orçamento. E o que custa ainda mais engolir é que esta saída não vem sozinha. O nome dele está no mesmo saco que Fábio Cardoso, André Franco, Romário Baró e até Ivan Jaime. Tudo jogadores que, com mais ou menos minutos, com mais ou menos impacto, sempre deram o corpo ao manifesto. Mas agora são vistos como excesso, como sobras, como fardos a eliminar. E no caso do Grujic, com propostas em cima da mesa, como a do Real Oviedo, tudo indica que a saída vai mesmo acontecer. O que está a doer nos corredores do Olival é esta sensação de frieza. De que há uma nova era a nascer, mas que para isso estão a deitar fora pedaços do passado recente, sem um adeus digno, sem sequer um olhar para trás. Grujic vai sair no último ano de contrato, sem despedidas, sem homenagens, e com ele vai uma parte da alma de um Porto que se levantava na raça. Não é só a saída, é o timing, é o silêncio, é a forma como isto está a ser feito. E no meio disto tudo, os adeptos olham, liem, sentem e perguntam-se, quem é o próximo? Se Grujic sai assim, quem mais vai pela mesma porta? Porque, acredita, o que te vou contar a seguir vai ainda mais fundo. O que vem aí não é só uma saída, é uma facada emocional que ninguém estava à espera. Sabíamos que iam haver mudanças. Sabíamos que a limpeza no plantel ia começar mais cedo ou mais tarde. Mas ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para ver isto acontecer assim. Fábio Cardoso, um dos nossos, um dos que sempre deu a cara, um dos que suava aquela camisola como poucos, está a um passo de sair pela porta pequena. Sem escândalo, sem destaque, sem sequer um obrigado à altura. E o pior? Nem é o facto de estar de saída. É a forma como está a ser tratado. Como se fosse apenas um fardo a empurrar, como se 3 anos de entrega ao clube fossem apenas estatísticas num papel. Esteve no Al-Ain por empréstimo, foi titular, jogou 29 jogos, marcou um golo, fez o que pôde para se manter competitivo. E agora, de volta ao Dragão, não lhe deram sequer uma hipótese de mostrar se ainda podia ser útil. Nada. Silêncio. Encostado. Fora das contas de Farioli sem uma explicação pública. E agora surge o Midtjylland. Um clube dinamarquês com ambições europeias que vê valor onde o Porto vê excedente. Fizeram uma abordagem, estão interessados, e a verdade é que Fábio, com contrato até 2026, está mais perto do que nunca de ir embora. MLS já tinha sondado, mas foram os dinamarqueses que se chegaram à frente. E o Porto, que tanto precisa de encaixe, já esfrega as mãos para fechar negócio. Custa portistas. Custa ver um jogador destes tratado como moeda de troca. Custa porque ele podia não ser titular todos os jogos, podia não ser o craque mais badalado, mas era Porto. Era garra, era luta, era presença.
Sempre respeitou a camisola, sempre respeitou os adeptos e agora sai assim? Sem honra? Sem glória? E há mais. Este processo está a ser feito à pressa. Assad quer resolver a situação rapidamente porque não há espaço no balneário para quem não entra nos planos. E não é só o Fábio. É todo um grupo de jogadores que está a ser empurrado para fora. Sem voz. Sem apelo. Só silêncio. E no meio disto tudo, o que é que nós sentimos? Vazio. Porque cada saída destas é uma memória arrancada. É um símbolo que se apaga. E pior ainda, é uma sensação de que o Porto está a perder não só jogadores, está a perder identidade. Está a perder aquela alma que fazia dos nossos suplentes verdadeiros guerreiros. Mas atenção, ainda não chegamos ao fundo. Porque o que vem a seguir é caos. É desorganização total. É um clube que parece ter perdido o norte. E essa parte vai-te deixar à beira do desespero. Portistas, isto agora começa a doer num sítio diferente. Começa a bater naquela ferida que já anda aberta há meses. A sensação de que o Porto está a navegar sem leme, sem rumo, sem ideia nenhuma do que quer fazer com o plantel. E se já custava ver a saída de jogadores com história, imagina agora ver jovens a serem recambiados, trocados de grupo como se fossem peças sem valor, sem estabilidade, sem plano. Martim Cunha, Domingos Andrade, Brian Caicedo, 3 miúdos com potencial, 3 nomes que andaram a treinar com os grandes, com esperança no peito, a sonhar com a estreia, a viver o tal momento deles, e de um dia para o outro são devolvidos à equipa B. Sem uma palavra, sem uma explicação à altura, sem sequer a dignidade de um anúncio decente. Voltam para Melgaço com a cabeça em baixo, depois de terem saboreado, ainda que por pouco tempo, o que é treinar ao lado dos melhores. Isto é sinal de quê? De que o plantel principal está inchado. 30 jogadores, é isso que Farioli tem neste momento. 30. E entre esses 30, muitos estão ali só porque ainda não conseguiram colocação, porque a direção está a adiar decisões, porque ninguém quer assumir o que está a correr mal. Os casos são tantos que o balneário já não tem espaço. E sabes o que acontece quando tens jogadores a mais, com minutos a menos e com promessas por cumprir? Tens tensão. Tens frustração. Tens caras fechadas. Tens um ambiente pesado. E é esse ambiente que está a crescer como uma nuvem negra no olival. Há jogadores que não sabem se vão ficar, há miúdos que já não acreditam que vão subir, há veteranos que só querem sair. E a direção continua ali, calada, como se tudo fosse normal. Pior, já há lesões. Gonçalo Silva lesionou-se, Francisco Barroso, dos Sub-19, teve de ser chamado à pressa, uma convocatória forçada, não planeada. Rui Monteiro está em tratamentos, Luís Gomes voltou agora a treinar. Ou seja, enquanto uns são recambiados sem rumo, outros estão lesionados, e os que ficam nem sabem se vão contar. Isto não é um plantel competitivo. Isto é um grupo desorganizado. Um grupo onde reina a incerteza. E tu, que estás desse lado, sentes isso. Sabes quando o Porto está coeso, e sabes, como eu, que isto está longe de estar bem. E no meio desta bagunça, prepara-te, porque o que vem a seguir é a única luz neste túnel. Finalmente, algo que nos faz levantar a cabeça. Algo que mostra que, mesmo no meio do caos, ainda há Porto. Cauê Rodrigues, brasileiro, 20 anos, médio que vem do Botafogo, foi apresentado como reforço da equipa B do Porto. Mas não te deixes enganar pelo rótulo. Este miúdo não veio fazer número. Este miúdo tem fome, tem referências fortes e já percebeu o peso do símbolo que agora carrega ao peito. E sabes o que ele disse mal chegou? Disse que tem como ídolos o Alex Telles e o Tiquinho Soares, 2 nomes que, gostes mais ou gostes menos, marcaram uma era recente no Dragão. Ele conhece o que é o Porto. Ele já viu a raça, já sentiu o ambiente, já sabe que aqui não se brinca. E agora, com contrato até 2030, ouviste bem, 2030, vem para crescer, para explodir, para mostrar que é mais do que um jovem promissor. Não é só a técnica, não são só os números, que até impressionam. 30 jogos como profissional, 4 golos, 3 assistências, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, convocado pela seleção Sub-17 do Brasil, é a atitude. É a forma como chega e diz, é um sonho vestir esta camisola. Um dos maiores clubes do mundo. E é por isso que esta contratação é diferente. Porque no momento em que vemos a casa a abanar, em que sentimos o clube a perder identidade, chega um miúdo que quer construir identidade. Que quer ser Porto. Que quer deixar marca. E atenção, ele não vem sozinho nessa missão. Está a seguir as pisadas do Kotaro Nagata,
Outro talento que já mostrou que pode ser aposta. Há uma nova geração a bater à porta, e se forem bem guiados, se forem lançados com cabeça, podem dar-nos alegrias que há muito não sentimos. João Brandão, treinador da equipa B, vai ser o primeiro a moldá-lo. Mas a ambição do Cauê é clara, chegar rápido à equipa principal. E se continuar com esta garra, com esta entrega, com esta vontade de fazer parte de algo maior, não tenhas dúvidas, portista, ele vai lá chegar. E é aqui que sentimos algo diferente. Porque no meio de tanta dor, de tanta dúvida, de tanta desilusão, há uma faísca que se acende. Há uma esperança nova. Um nome que ainda não é grande, mas que pode vir a ser. E tu vais lembrar-te deste momento. Vais lembrar-te de onde tudo começou. Isto é mais do que futebol. Isto é sentir. É viver. Mas prepara-te, porque o que está prestes a acontecer, ninguém, repito, ninguém está preparado para aguentar. Portistas, aguentem-se bem, porque o que aí vem não é só uma bomba, é um abalo que vai ficar na história do clube. O nome é pesado, a condenação é real e as consequências ainda estão por medir. Fernando Madureira, líder histórico dos Super Dragões, foi condenado a 3 anos e 9 meses de prisão efetiva. Não há suspensões, não há recurso que o salve de cumprir pena. Vai mesmo para dentro. E mais, 2 anos de interdição em recintos desportivos. 2 anos longe da bancada, longe do dragão, longe dos cânticos, da liderança, do pulso da claque. É como se arrancassem uma parte da identidade da própria bancada. E não, isto não é uma questão de justiça ou inocência. Isto é sobre impacto. Sobre o que isto provoca na estrutura emocional do clube. Porque goste-se mais ou menos, Madureira sempre foi presença, sempre foi barulho, pressão, figura. A condenação vem no seguimento da Operação Pretoriano. O tribunal deu como provado que existiu um plano criminoso para criar intimidação e medo na Assembleia Geral, onde se discutia a alteração dos estatutos do clube, uma manobra ligada à antiga direção liderada por Pinto da Costa. Um ambiente de guerra interna, de divisão, de manipulação. E Madureira está no centro desse turbilhão. Mas não foi só ele. Sandra Madureira também foi condenada, 2 anos e 8 meses. Vítor Catão, 3 anos e meio. Hugo Polaco, Vítor Aleixo pai e filho, Carlos Jamaica, Hugo Loureiro, José Pereira, todos com penas pesadas. Só 2 arguidos foram absolvidos. Todos os outros foram apanhados nesta teia de violência, chantagem e medo. E o que é que isto faz ao clube, portista? Faz tremer. Faz repensar o que somos. Faz duvidar do ambiente que se vive à volta do dragão. Porque por muito que a estrutura tente afastar-se, por muito que agora haja uma nova presidência com outro rumo, estas sombras ainda estão presentes. Ainda pesam. Ainda dividem. E mais, isto muda a claque. Muda o apoio. Muda a dinâmica no estádio. Fernando Madureira era uma peça central. Polémico, sim, mas também símbolo de uma paixão incontrolável. E a sua ausência vai criar um vazio. Vai criar silêncio onde antes havia barulho. Agora é o momento de perceber quem somos sem ele. Como reage a bancada. Como reage o clube. Como se reestrutura tudo o que vivia à volta daquela figura. Porque se isto foi um fim para muitos, também pode ser um novo começo para o Porto. Um começo mais limpo. Mais justo. Mais unido. Mas atenção, antes de fechar, ainda há mais uma bomba a arrebentar. Algo que está em marcha e pode mudar tudo o que pensavas sobre o futuro do clube. Algo que não viste a chegar e que vai deixar o coração a bater descompassado. Portistas, estamos quase lá. E agora sim, agora é aquele momento em que o coração acelera, em que os olhos se abrem mais do que deviam e o cérebro grita: espera aí, o quê? Porque o que se passou nos bastidores do Olival nos últimos dias é daquelas coisas que ninguém esperava, mas que podem mudar radicalmente o arranque da época. O nome é Gabri Veiga. O espanhol, o talento, o médio que chegou com promessas de protagonismo, foi expulso frente ao Twente no particular do fim de semana passado. Cartão vermelho direto. O que acontece a seguir? A FPF avança com suspensão preventiva. Mas aqui entra a jogada de bastidores. Uma jogada de mestre. O Porto organiza um jogo-treino à porta fechada com o Famalicão. À primeira vista, parece apenas mais um ensaio. Mas não, este jogo foi validado como oficial pela Federação, com árbitro nomeado, tudo dentro das regras. E porquê? Para cumprir o castigo do Gabri ali mesmo, para limpar o castigo antes do jogo grande com o Atlético de Madrid
este domingo, no Dragão. É genial. É arriscado. É provocador. E é Porto. Isto é o Dragão a usar o regulamento como arma, a mostrar que mesmo sob pressão, sabe reagir com inteligência. Se o castigo for só um jogo, Gabri já está limpo. Pode jogar contra os espanhóis, pode mostrar o que vale diante dos sócios. Se forem 2 jogos, falha o Atleti, mas entra limpinho para a estreia oficial da Liga contra o Vitória de Guimarães. Isto mostra-te que a nova estrutura está atenta. Está a jogar com cabeça. Está a proteger os seus. Porque Gabri é mais do que um médio, é aposta forte. É símbolo de um novo Porto que quer jogar com criatividade, que quer surpreender, que quer dominar. E esta decisão, este detalhe que pode passar ao lado de muitos, pode ser a diferença entre entrar com moral ou com desânimo. O jogo com o Atlético não é só um amigável. É a apresentação. É o momento de mostrar força. De dizer, estamos prontos. E com Gabri em campo, tudo muda. Isto é o tipo de jogada que nos dá confiança. Que nos lembra que o Porto, mesmo nos momentos de instabilidade, ainda sabe mexer nas peças certas. Ainda sabe proteger os seus. Ainda sabe fazer tudo para vencer. Por isso, portista, termina este vídeo com a cabeça erguida. Sofremos com as saídas. Ficamos revoltados com a injustiça. Ficamos tristes com as despedidas, nervosos com a confusão, preocupados com os silêncios. Mas também vimos luz. Vimos juventude com alma. Vimos inteligência em campo. E, acima de tudo, vimos que quem sente nunca desiste. Por isso comenta, partilha, espalha isto. Porque quem acredita volta mais forte.